Bom dia, seguidores da Revista No Varal. A gente está aqui hoje com a Aline Besouro e a gente vai bater um papo sobre costura e reaproveitamento de roupas. Conta um pouquinho pra gente sobre o projeto Cosê, como surgiu. Então, ele surgiu muito de uma necessidade, assim, minha mesmo, de começar a produzir minhas próprias roupas, porque... porque eu estava afim de experimentar, já me relacionava com costura, com criação de figurinos já há algum tempo. E aí, quando eu comecei a construir as minhas próprias roupas, muitas pessoas chegaram e falavam, poxa, faz pra mim, faz pra mim. E aí eu comecei a entender um pouco esse lugar do fazer pra alguém, que isso tem a ver com a minha prática, assim, de trabalho, mas também como capacitar as pessoas para elas próprias costurarem as suas roupas. Inicialmente, isso estava muito preso a uma ideia de um maquinário, né? De costurar a roupa usando uma máquina de costura. Eu preciso costurar a minha roupa usando uma máquina de costura. Então, o Coser, que é esse projeto, ele começou assim, como é possível você costurar uma roupa para você estruturá-la sem necessitar de um maquinário, apenas com a costura à mão. E aí, daí começaram os encontros, as trocas com as outras pessoas, e parte de uma situação que é a seguinte: eu levo as linhas e as agulhas e a pessoa leva o próprio tecido, e aí ela leva o tecido, que é a roupa que ela quer construir. Eu pergunto o que ela quer fazer e dou uma orientação, e fico assim, normalmente são várias pessoas, e aí fico dando uma orientação. Então, é assim que passa a agulha, talvez reforce essa costura. Mas é uma coisa, é isso, assim, basicamente. E o bom dessa costura sem máquina é que qualquer um pode costurar de qualquer lugar, né? No início, eu tenho uma máquina também, eu costuro algumas roupas à máquina. Mas eu até falei, talvez as pessoas usassem uma máquina. Só que a questão da máquina também tem todo um tempo que é diferente, sabe? Tipo, essa de você pegar uma agulha e alinhavar, e a ideia até da roupa como um alinhavo, às vezes ela toca em outro sentido, sabe? Porque essa roupa, ela tem um outro tipo de feitura, que na máquina normalmente está associado a, sei lá, quando a gente compra várias roupas que são feitas na máquina, a gente perde um pouco a dimensão do humano dentro da construção dessa roupa. E quando você constrói a sua própria roupa e você não precisa dotar de um conhecimento muito elaborado sobre uma máquina de costura, como eu executo, e apenas da sua intuição e de uma agulha e um pouco de coordenação, né? Aí você mesmo pode... E é interessante como essa roupa ela também fica marcada por essa mão que você está fazendo, assim. E você acha que de uma certa forma essas roupas elas ficam mais pessoais? Olha, eu acho assim que a experiência como um todo é muito intensa, porque eu penso muito sobre essa necessidade de a gente viver numa cultura vestida, porque isso é uma coisa assim que é importante para mim mesmo. Tipo, a gente vive numa cultura em que não podemos andar nus, e então a gente precisa da roupa como uma certa casca, né, para tampar certas coisas, e a gente usa ela para revelar nossa personalidade, nossos gostos. Então, assim, tem toda uma necessidade da roupa que se construiu, né, que é cultural. Então, quando a pessoa constrói a própria roupa, eu acho que além de uma ideia de uma pessoalidade, é uma ideia de tipo, cara, eu tô construindo e eu tô refletindo também sobre esse processo de se vestir. Por que se vestir? Qual a necessidade de se vestir? E, tipo, pensar mesmo, se existe uma necessidade, como eu vou me relacionar com ela? Até porque a gente vive dentro de um planeta onde ainda se utiliza mão de obra escrava para várias coisas, e para a indústria têxtil é tipo bem marcante, assim. São bem comuns os escândalos, assim, de roupa com etiqueta de Bangladesh, sabe? Por favor. E pessoas que vivem em umas condições assim muito... Então, assim, se já existe uma cultura de uma necessidade de roupa, como a gente pode se estabelecer
dentro dessa cultura, de uma maneira talvez um pouco mais consciente, um pouco mais... Até pra ter uma ideia do tempo que isso leva, sabe? Tipo, o tempo que leva a fazer uma roupa, o tempo que leva a fazer uma casa de botão feita à mão, porque na máquina ok, mas aí, tipo, a pessoa que às vezes vai deter o conhecimento na máquina, ela tá posta dentro de uma condição de escravidão escravidão contemporânea muito sinistra, né? Assim. E você acha que esse fazer, ele desperta uma consciência, assim, no sentido de que a pessoa, quando ela vê o tempo que ela está fazendo, talvez ela passe a pensar que ela não precisa de tantas roupas assim, né? Quando ela vê o trabalho que isso dá. Eu acho assim que mais do que... Porque a gente é muito impulsionado a um consumo muito louco, né? Então, das experiências que eu tive, dos encontros, eu ainda não encontrei um momento onde a pessoa fala assim, não, eu uso agora, estou usando bem menos roupa por causa dessa experiência. Eu acho que talvez mais do que fazer... eu acho que não tenho como te afirmar isso, mas assim, de fato é uma coisa que muda um pouco a percepção das pessoas sobre a própria roupa, sabe? Sobre como se vestir, ou caramba, volta e meia eu encontro alguém e fala assim, nossa, encontrei uma... Cara, não, usei a roupa que eu fiz naquele encontro, o macacão que eu fiz, ele ainda tá lá, de pé, porque tem uma coisa também assim, não, porque se eu vou fazer na mão, ela não vai ficar bem acabada, ela vai se estragar, então, sei lá, encontrei esse cara que fez essa oficina, eu encontrei ele fez a oficina em março, tipo, até agora são uns vários meses, e a roupa ainda tá de pé, e ele mesmo assim se surpreendendo pelo fato dele ter construído algo que durou bastante, assim, dependendo do nível de relação que ele estabelece com aquele tecido, aquilo pode durar e vai durar por muito tempo, assim, então tem um pouco disso, assim, eu só não saberia dizer se isso desperta algum tipo de sensibilidade em relação a essa ideia de produção de vestimenta, mas efetivamente o que as pessoas pensam ainda não tô dentro desse... E como acontecem essas oficinas? Aonde acontece? Como as pessoas podem te procurar? Qualquer um pode fazer? Eu comecei a fazer isso por causa dessa... porque eu entrei numa de que precisava ensinar para as pessoas a fazer. Bem, eu não tenho um espaço específico onde eu executo isso, até porque eu não possuo um espaço físico que comporte isso. Atualmente ela funciona, tipo, de 2 em 2 meses eu faço em algum lugar, sabe? E aí divulgo, até sábado agora teve um na Casa França, Brasil. Então assim, tipo, divulgo, e aí acontece a experiência, e aí eu costuro lá, e aí quem leva o tecido costura comigo. Mas basicamente eu tô sempre com agulha e linha, então é só marcar comigo, dependendo de onde você esteja, de onde eu esteja, a gente se organiza e a gente conversa sobre isso. Eu tenho um pouco de pesquisa assim, de algumas modelagens, tipo essa aqui que eu estou executando. São ideias de roupas que não desperdiçam nenhum tipo de tecido, assim, tipo, ela inteira produz uma roupa completa. Então, tem pouco disso que eu falo, mas também se a pessoa quiser fazer uma coisa completamente diferente, quero cortar e picotar, assim, é da vontade da pessoa, eu só dou uma induzida, porque a ideia também é, tipo, você pegar e, cara, como fazer alguma coisa que se estruture e não gera resíduo também, isso é importante, assim, um pouco pra mim, assim. E acaba que essa roupa essa eu que fiz, ela não desperdiçou tecido, assim, tipo, uma roupa que inteira você não precisa cortar. E também tem uma ideia de uma pesquisa de modelagem também sobre isso. Mas é basicamente respondendo, para isso acontecer, é só me procurar na rede social, e-mail. E geralmente quem faz essa oficina acontece um público espontâneo, que já está ali no lugar que você vai fazer, ou as pessoas já conhecem o teu trabalho e te procuram? Olha, normalmente
Tem pessoas que não conhecem o meu trabalho, mas que por indicação acabaram encontrando a oficina. Mais espontâneo, às vezes aparecem umas pessoas espontâneas, mas não tem como eu dar vazão ao interesse delas se elas não tiverem com tecido. Entendeu? Ah, sim, porque a pessoa tem que levar o tecido. Porque eu também, no início, eu super pensava, vou levar o tecido. Mas também, quando eu levo tecido, levo a costura, levo a agulha, eu acho que também, assim, eu também tô esperando que a pessoa se interesse por isso e não é só, tipo, uma atividade da qual ela vai usufruir, porque tem toda uma ideia também, assim, como você escolhe o seu tecido. Eu não vou escolher o tecido para você, é a sua construção da roupa, você tem que estar um pouco comprometido com isso também. E aí, por isso que normalmente as pessoas, o público espontâneo ainda eu não encontro esse público especificamente, assim, não tem como eu dar prosseguimento à atividade com esse público. Tem pessoas que, por exemplo, quando é espontâneo, o que acontece é da pessoa pegar e bordar. Assim, aí eu dou uma orientação sobre bordado simples e aí a pessoa borda, tipo, já teve uma pessoa que estava muito afim de participar e, tipo, bordou a bolsa, bordou uma saia, sabe? Tipo, se relacionou com a costura também, mas de uma outra maneira, não estruturando uma roupa, uma peça, assim, pra si. E como que é essa colaboração? Você cobra algum valor por oficina? Como funciona essa contribuição? Cara, essa contribuição, ela começou... Cara, como esse rolê é um rolê, tipo, bem que eu ainda eu não consigo dar muito valor a isso ainda, tipo, e eu acho que a minha questão também não é uma questão de valor monetário. Por isso que eu deixo essa ideia de uma contribuição livre. Porque mal bem tem o material da linha, talvez se eu pudesse contabilizar o material da linha, mas assim, eu acho que essa necessidade da veiculação de uma ideia como essa, eu acho que pra mim, atualmente, ela tá menos atrelada a um processo econômico do qual eu sei ou vou criar alguma expectativa sobre ele, financeira, não, vou fazer isso. E mais assim, cara, vamos nos encontrar, construir isso juntos e ver como é que isso funciona. E aí eu deixo essa ideia de colaboração livre. Quem estiver interessado em contribuir, contribui. Quem não estiver interessado, não contribui. Sei lá, é bem mais aberto. E isso foi uma experiência que eu fui adquirindo também, assim, muito dentro de outras práticas que eu participei. Uma específica de yoga que eu fazia, que era isso, era uma contribuição aberta, sei lá, consciente, nem sei se essa palavra eu tô consciente. Tipo, você dá o que você quiser. E eu fazia essa yoga e, cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Ela parou um pouco, por isso que eu não tô fazendo agora, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, essa ideia de, tipo, cara, você pode ir, você não tem que ter toda uma questão monetária prévia do qual eu preciso me certificar e ter segurança sobre ela para participar. Então, assim, normalmente a pessoa leva o tecido dela, porque aí talvez eu teria que decidir qual roupa ela vai usar, mas a ideia não é essa. Então ela leva o tecido, eu levo a linha e a agulha, é uma coisa que eu tenho a monte. Se uma pessoa que não contribuiu monetariamente, outra pessoa se contribuir já comprou a própria linha e agulha para um monte de gente, sabe? Então, por isso que ela acontece dessa maneira também, assim. E você já se surpreendeu com alguma contribuição diferente, assim? Cara, uma contribuição diferente. Cara, teve uma pessoa que passou, assim, esse encontro de coser rolou, assim, por muito tempo. Foi numa casa na Tijuca que tava rolando várias atividades artísticas também. E aí eu fui resolver fazer lá. E aí uma pessoa, durante todo o encontro, ficamos assim, em torno de, sei lá, 1 hora costurando. Várias pessoas costurando, trocando uma ideia, porque também tem isso, né? Das pessoas ficarem conversando entre si, conversar sobre esse assunto. É bem interessante. E aí a pessoa ela não tinha levado tecido. Aí eu tinha um pedacinho de algodão, assim, então a pessoa ficou bordando 1 hora um pedacinho de algodão. E aí ela pegou o tecido, aí enfim, acabou a atividade, a exposição ainda estava rolando. E aí a pessoa pegou o tecido, aí no dia seguinte que eu fui
desmontar a exposição, tirar as minhas coisas de lá, eu vi o tecido pendurado dentro da exposição. Assim, num prego, a pessoa colocou num prego como se fosse parte da exposição o trabalho dela. Eu falei assim, gente, caramba, já virou outra parada e eu nem tava ligada nisso, eu só fui ver no dia seguinte, eu nem sei, a pessoa, sei lá, não troquei o contato dela, eu nem sei quem fez isso. Aí na hora de desmontar eu guardo ele comigo, eu acho que eu não tô com ele aqui não, mas assim, às vezes eu ando com ele pendurado, porque, toda essa relação, porque é meio que uma coisa das histórias também que acabam acontecendo, porque, enfim, sei lá, nem me lembro mesmo, assim. Essa pessoa reinseriu a parada no contexto e eu mesma não estava dialogando com isso. E foi mais louco que outra pessoa tinha comentado daquilo pra mim no dia. Eu falei, eu vi o bordado e tal. E eu assim, o bordado. Pensei que era a situação, sabe? Eu não achei que era a parada reinserida, eu achei que era outra coisa. Essa foi, na minha cabeça, isso é uma contribuição. Essa foi uma das contribuições, assim, mais interessantes, assim, que rolaram. Deu eu receber a parada que a pessoa fez, sabe? Tipo, isso foi muito especial pra mim, porque, sei lá, tem todo um apego do trabalho manual, que quando você faz, você de fato sente o tempo da parada, você tem toda uma dedicação, tudo isso na nossa vida é isso, a gente sente o tempo das coisas, assim. E esse processo da costura, porque, tipo, a gente vestido, não é esse que eu fiz, mas às vezes a gente vestido, a gente não percebe muito quanto tempo demora para fazer aquilo. E aí, aquela pessoa, dentro daquele processo, eu vi ela sentindo todo esse tempo para tentar fazer uma coisa que ela queria fazer, que era fazer umas linhas retas no bordado. Então eu vi, assim, toda essa experiência, até a questão da coordenação, E aí depois eu, sei lá, vou deixar aqui. Eu achei isso muito interessante mesmo. Aline, passa o seu contato pra gente, como é que quem tiver interessado em fazer a tua oficina pode te encontrar? besouroaline@gmail.com é o meu e-mail. Facebook é Aline Besouro. E só. Obrigada, Aline, foi um prazer. Nada, foi ótimo, obrigada também.